Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 21 de março, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 51 ao 59. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens, e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu o sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Se você puder hoje abençoar a nossa missão, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, deixando o seu comentário na pregação de hoje e compartilhando o link dessa mensagem nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais, eu ficarei muito agradecido. O Evangelho de hoje é mais um daqueles momentos maravilhosos de Jesus, quando ele se revela e principalmente quando ele mostra que ele está vivendo a sua missão aqui na terra, na obediência ao Pai, por amor a cada um de nós. O primeiro versículo já é uma mensagem poderosa para o nosso coração. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Meus irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo de Quaresma, estamos quase chegando à Páscoa do Senhor. Jesus vem dizer aos judeus e hoje a cada um de nós: aquele que guarda a minha palavra não verá a morte. E essa verdade, ela precisa ser cravada no nosso coração, porque guardar a palavra de Deus é caminhar com ela, é fazer da palavra de Deus o nosso guia, a nossa bússola, a nossa direção, é andar sobre os princípios da palavra de Deus. Então o que Jesus está dizendo? Que quem é fiel à sua palavra não vai ver a morte. Quem é fiel a Jesus não vai ver a morte. Porque aquele que é fiel ao Senhor vai receber dele o prêmio da vida eterna. Porque tudo, meus irmãos, que nós precisamos para a nossa vida aqui na terra e para estarmos diante do Senhor um dia, tudo está na palavra de Deus. E se nós lutarmos para fazer da palavra de Deus a nossa regra de vida, com certeza, essa mesma palavra vai nos dar o caminho da salvação. E nós não veremos a morte, não veremos a condenação eterna,
porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É por isso que nós temos que amar a palavra de Deus. Por isso que nós temos que gastar tempo lendo, meditando, alimentando da palavra de Deus. É por isso que quando nós estamos na Santa Missa, no encontro, quando você está ouvindo essa pregação aqui, é necessário que nós possamos ouvir com fé, meditar, abrir o coração, deixar essa palavra de Deus ser uma boa semente em nós, que vai produzir frutos para a glória do nome do Senhor. E Jesus então, continuando falando com os judeus, ele vai falar de Abraão, quando aquelas pessoas que têm Abraão como pai, aquelas pessoas, eles começaram mais uma vez a duvidar de Jesus, porque diziam: Abraão morreu, os profetas também morreram. Acaso você é maior que nosso pai Abraão? Que pretende ser? E Jesus então, ele vai se revelar. Jesus vai dizer verdadeiramente quem ele é. Porque Jesus dizia para aquelas pessoas: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não vale nada. Mas quem me glorifica é o meu Pai que está no céu, o mesmo que vocês dizem ser o vosso Deus. Mas esse que vocês dizem ser o vosso Deus, vocês não conhecem, mas eu o conheço. Eu o conheço e guardo a sua palavra. Jesus está abrindo o coração para aquelas pessoas para dizer: olha, se vocês olharem para mim, vocês vão ver o Pai. Eu sou a revelação do Pai que está no céu. E como Jesus disse para os discípulos: quem me vê, vê o Pai. E a missão de Jesus naquele tempo, e continua também sendo a missão do Senhor, é nos revelar a face do Pai, nos revelar quem é o Pai do céu. Porque antes de Jesus, as pessoas tinham, e naquela época também, a figura de um Deus vingativo, de um Deus que pune, de um Deus que castiga. E Jesus veio mostrar que Deus é o amor, é o Deus que ama seus filhos, é o Deus que perdoa seus filhos, que dá todos os dias uma oportunidade de recomeçar. É o Deus que se preocupa com seus filhos. É o Deus que veio não para condenar, mas para salvar. É um Deus fiel que cumpre as suas promessas. E tudo que Jesus fez foi justamente para mostrar o amor do Pai. Sabe quando alguém chega e fala: você é a cara do seu pai, você é a cara da sua mãe? Quando as pessoas falam assim, não é somente pelo aspecto físico, mas é pelo jeito do filho ser, das características do filho. E Jesus é isso. Jesus, através dos seus gestos, através da maneira que Jesus tratou as pessoas, através da maneira que Jesus viveu aqui na terra, nós podemos ter uma imagem perfeita de quem é o nosso Deus. E olhando para Jesus, nós aprendemos que nós não precisamos ter medo de Deus, que não precisamos servi-lo por medo do inferno, por medo do castigo. Mas Jesus veio mostrar que o Pai nos ama e Ele quer que nós estejamos com Ele também, por amor, porque Ele é o amor. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Por isso que eu insisto sempre em falar para mim e para vocês: tudo que nós fizermos para Deus tem que vir do nosso coração. Precisa ser um gesto de amor, porque o Senhor nos ensinou isso. Ele nos ensinou a amar a Deus, porque Deus nos ama. Ele ensinou a amar o próximo. Ele ensinou a viver aqui na terra uma vida digna de filhos de Deus,
E Jesus se revelava àquele povo para que eles pudessem entender as profecias, para que eles pudessem olhar para Deus de uma maneira diferente, para que eles pudessem entender o Deus amor, aquele Deus que sempre se preocupou com seu povo, que sempre amou seu povo, mesmo quando aquele povo não o amava, mesmo quando aquele povo desobedecia. Jesus veio revelar e mostrar que o Pai nunca desistiu de nós, que Deus nunca desistiu de nós, mesmo quando nós viramos as costas para Ele, mesmo quando nós fugimos dEle. O Senhor nunca nos entregou a nossa própria sorte, mas Ele foi protegendo como protegeu aquele povo, foi guardando como guardou aquele povo, até que em Jesus o seu amor fosse revelado por completo e as pessoas pudessem entender que Deus, Ele não quer punir nem castigar, mas Ele quer salvar, resgatar e dar vida, e vida em abundância. Mas para aquele povo, acreditar que Jesus era maior do que Abraão, do que os profetas, era impossível. Acreditar que não haveria morte era humanamente impossível. Mas aqueles que abriram o coração, aqueles que olharam para o coração de Jesus, aqueles que permitiram que o amor do Senhor entrasse no coração deles, viveram essa experiência maravilhosa. E Jesus, Ele vai além. Ele vai dizer: o pai de vocês, Abraão, ele exultou por ver o meu dia. E os judeus então se assustaram mais uma vez, disseram: nem 50 anos tens? E como podes falar que viste Abraão? E Jesus então, com coragem, faz aquele povo a grande revelação: antes que Abraão existisse, eu sou. Padre Paulo Ricardo, comentando esse versículo, ele disse assim: Jesus é e tem plena consciência de ser Deus, razão porque Ele aplica a si mesmo com toda a justiça o nome que o Senhor revelou a Moisés, quando Moisés iria se apresentar ao faraó. Moisés perguntou: que nome eu falarei? E o Senhor disse a Moisés: eu sou o que sou. E isso indica que Jesus é, que Jesus existe antes de tudo, que Ele existiu para sempre, muito antes de Abraão, de Moisés e de todos os santos, de todos os profetas. É Jesus que antes de todos os séculos é a razão das profecias, o que alegrou os profetas e patriarcas. Abraão exultou por ver o meu dia. E Ele, que por ser Deus, antes de Abraão existir, Ele tem direito à nossa fé, à nossa obediência, à nossa adoração e o nosso amor. Meus irmãos, Jesus é antes de todas as coisas. Ele veio ao mundo e se fez homem, mas Ele é Deus. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele que existiu antes de tudo, o nome que está acima de todos os nomes. Hoje, o nosso coração deve se alegrar ainda mais por essa grande verdade, pelo próprio Senhor estar falando com aquele povo. Claro, os judeus não aceitaram e queriam apedrejá-lo. Mas hoje eu queria dizer para você, dizer para mim: nós não servimos a um Deus morto. Nós não servimos a um Deus qualquer. O nosso Deus é o Deus que sempre existiu. É o Deus que não teve começo e nunca terá fim. É aquele que criou todas as coisas, o princípio e o fim de tudo, o alfa e o ômega,
O nosso Senhor é aquele que criou a terra, que nos criou a sua imagem e semelhança. É aquele que falou pelos profetas. É aquele que traz ao nosso coração o poder do Espírito Santo. É aquele que humildemente se fez um de nós por nos amar com amor eterno. Eu queria convidar você hoje para olhar para o seu coração e lembrar: você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Aquele que é, Ele caminha conosco. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. E se nós estamos nele, nós podemos dizer, como diz a palavra: eu tudo posso naquele que me fortalece. A sua palavra é vida. A sua palavra é a verdade. Essa palavra que nos sustenta e que nos garante que um dia Ele virá nos buscar para nos levar para sempre, para morar com Ele na mansão eterna, no lugar que Ele preparou para cada um de nós. Então, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, que possamos lembrar que nós não estamos sozinhos. Jesus sofreu por amor a nós e Ele não desistiu. Ele nos amou. Ele continua nos amando. Ele bate na porta do nosso coração todos os dias. E o que o Senhor deseja de nós é que nós possamos aceitá-lo, que possamos deixar Ele ser o nosso Deus, Ele ser o nosso Senhor, que possamos segurar nas suas mãos e deixar que Ele nos conduza. Guarde essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo possa hoje falar poderosamente na sua vida. Eu te convido então, vamos à nossa oração. E nós vamos rezar juntos o Salmo responsorial, o Salmo 104. Senhor, hoje de uma maneira ainda mais especial, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor nunca se esquece de nós, mas o Senhor sempre se recorda da aliança de amor que o Senhor tem com cada um de nós. Sim, Senhor, que nós possamos estar na sua presença, que possamos procurar conhecer o Senhor, que possamos nos alimentar da sua palavra, que o nosso coração deseje sempre, Senhor, estar na sua presença, recordando das suas obras maravilhosas, recordando da manifestação do seu poder na nossa vida e da sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. E mesmo sendo o Senhor de tudo, o Senhor se fez pequeno. O Senhor habitou no meio de nós. O Senhor nos revelou o amor do Pai. E por isso, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos para sempre. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.